Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, hoje é feriado, né? E o vídeo de hoje, o tema vai ser sobre a independência do Brasil, né? Então, já que hoje é feriado e hoje é a independência do Brasil, então o que eu vou falar no vídeo vai ser sobre a independência do Brasil. A história da independência do Brasil, Dom Pedro I, Grito do Ipiranga, 7 de setembro, História do Brasil Império, Dia da Independência, Transformações políticas, econômicas e sociais, Dependência da Inglaterra no Brasil. Introdução. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, que é Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Essa é a introdução. Dia do Fico. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil. E a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente os chamados de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Contexto histórico e o processo de independência. Após o dia do Fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social no país. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Estas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Este fato histórico ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. O pós-independência. Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram Estados Unidos e México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem este dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra
foi o início da história de nossa dívida externa. Em grande parte do país houve tranquilidade, aceitação e até comemoração em relação à independência do Brasil, porém, em algumas províncias, principalmente do Nordeste, ocorreram manifestações e revoltas organizadas por portugueses que não queriam romper com Portugal. Militares brasileiros foram enviados para estas regiões e combateram estes movimentos que ficou conhecido como as Guerras de Independência do Brasil. Conclusão: embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rompimento sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma. A escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada que mais beneficiou, porém não podemos deixar de lado o fato de termos conquistado a desejada soberania. Depois de 1822, pudemos fazer nossas próprias leis, definir nossos caminhos como nação livre e deixar de pagar altas e injustas cargas tributárias para Portugal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, o que quer dizer o feriado de 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil? O que foi a independência do Brasil? A independência do Brasil foi para aclamar a liberdade. E a pessoa na qual ela aclamou a liberdade, só que ela morreu, foi Tiradentes, né? Como diz aqui, Tiradentes ele foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país. Depois que teve a independência, nós tivemos liberdade para escolher os nossos próprios caminhos, nós tivemos liberdade, nós tivemos soberania. Bom, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, ou seja, a independência do Brasil, ela marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Então acaba o domínio português com a independência do Brasil. E depois que teve a independência do Brasil, nós passamos a ter liberdade, né? Podemos, né, como diz aqui, fazer nossas próprias leis, definir nossos caminhos como nação livre e deixar de pagar altas e injustas cargas tributárias para Portugal. Esse é o significado de independência do Brasil. Então hoje é um feriado, né? Para todo o Brasil, dia da independência do Brasil. E desejo a todos um bom feriado, um bom fim de semana e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom feriado.